Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir que, por gentileza, acendam as luzes, por favor. Está bem escuro, né? Para a gente ler aí depois a escritura, vai ficar difícil. Muito bem. Irmãos, antes de a gente ler o texto, deixe-me falar mais uma vez sobre o nosso Instituto Bíblico de Ensino, o IB, que tem funcionado muito bem, está aí a todo vapor. E eu quero encorajar você, incentivar você que, porventura, por alguma razão, ainda não está participando desse projeto de educação cristã de nossa igreja. Eu quero encorajá-lo a vir e a participar, porque tem sido muito bom. Temos tido aí uma frequência, uma adesão muito importante e acredito que a gente tem crescido, amadurecido, tem sido edificado através do Instituto Bíblico de Ensino, daquilo que está sendo ministrado em cada turma. Nas 4 turmas está sendo ministrado sobre a vida em Cristo, e temos aí 2 módulos que estão sendo ministrados nesse curso. Um módulo chama-se Novo Nascimento, e o outro módulo é Frutos do Espírito. Então, disciplinas espirituais. Então, são esses 2 módulos que estão sendo ministrados. E nas classes que a gente chama de classe permanente, que são para aquelas pessoas que ainda não se matricularam, ou que vêm eventualmente nos visitar, é a classe que a gente chama de classe de permanência. E nessa classe está sendo ministrado sobre conhecendo Deus e fazendo sua vontade, do livro Experiências com Deus. E também temos a classe de adolescentes, que está bombando, né, Sérgio? Hoje tivemos aí uns 19, se não me engano, ou 20 adolescentes mais ou menos presentes. Então, venha, participe, que tem sido realmente muito bom estar aqui todos os domingos pela manhã, participando do IB, o Instituto Bíblico de Ensino, tá bem? Então, não deixe de passar por essa oportunidade que tem sido muito importante para a vida da nossa igreja e para a visão da nossa igreja na área da educação. Bom, quero convidar você agora a abrir o livro dos Atos, capítulo 10. Quero ler com você os versículos de 9 até o versículo de número 16. Eu gostaria de repartir com você, de conversar com você na noite de hoje sobre espiritualidade contraditória. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês por alguns minutos. Espiritualidade contraditória. Para isso, nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo de número 10. E a gente vai ler a partir do versículo de número 9 e vamos transcorrer aí até o versículo de número 16. Então acompanhe, mantenha aí sempre a sua Bíblia aberta, ou o seu dispositivo eletrônico, o celular, o tablet, enfim, que você estiver, mantenha sempre ele aí aberto no texto, porque vamos, durante a mensagem, voltar para a gente reler os versículos, para eles ficarem bem frescos na nossa mente, e assim a gente poder ir respaldando à medida que a gente vai caminhando aqui na nossa mensagem, tá bem? Então, a palavra de Deus diz assim, no versículo de número 9 de Atos, capítulo 10. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais, nunca comi algo impuro
ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E o versículo 16 diz: isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, diante de Tua presença. Nós te rogamos, Senhor, fale conosco, ministre ao nosso coração, que enquanto estiver aqui falando, que a Tua voz seja percebida e ouvida pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui nessa noite. Que eles ouçam a Tua mensagem, a Tua voz, enquanto aqui ministro, Senhor. Que Tu tenhas liberdade, com Teu Espírito e pelo Teu Espírito, de falar ao nosso coração, tudo aquilo que apraz ao Teu coração, e que Tu sejas glorificado e que haja edificação no nosso meio. Rogo para que seja assim, Senhor, e acredito e creio que assim será, em nome de Jesus. Amém e amém. Espiritualidade contraditória. Sobre isso que a gente vai falar agora, à luz desse texto de Atos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo de número 16. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós buscamos uma espiritualidade pura. Todos nós desejamos, temos como alvo, como meta ou como desafio, termos uma espiritualidade mais pura que seja possível ter. A gente caminha para essa direção. Uma vez que fomos chamados por Deus, uma vez que fomos encontrados pelo Filho Jesus, uma vez que fomos selados pelo Espírito de Cristo, nós caminhamos na trilha de desenvolvermos uma espiritualidade saudável, salutar, sadia, uma espiritualidade cristã que podemos dizer como pura. Nós queremos e desejamos, igreja, o tempo todo ser aprovados por Deus. Isso é muito bom. É bom que eu e você, que todos nós desejemos ser aprovados por Deus o tempo todo. E por que desejamos ser aprovados por Deus? Nós trabalhamos, nós nos movemos para que nos tornemos pessoas cada vez mais espirituais, para que nos tornemos cada vez mais pessoas aprováveis aos olhos de Deus. É por isso que a gente dá passos, é por isso que a gente caminha, é por isso que a gente ruma para uma direção em que visualizamos lá na frente essa espiritualidade pura, no intuito de tentarmos cada vez mais desenvolver essa espiritualidade, e assim o Senhor vá aprovando nossa vida, nossos passos e as relações todas que desenvolvemos no cotidiano. Obrigado, Renato. Ocorre, meus irmãos e minhas irmãs, que nem sempre isso acontece. E é aí que nasce nossa angústia. É aí que nasce nossa apreensão interna e espiritual. Porque nós caminhamos na direção de uma espiritualidade boa, saudável, uma espiritualidade pura, mas o fato é que nem sempre nós alcançamos exatamente esse desafio. E quando nos damos conta disso, de que nem sempre alcançamos isso que almejamos, que é essa espiritualidade pura, essa mesma espiritualidade, meus irmãos e minhas irmãs, ela já está completamente manchada, nodoada, por questões de ordem religiosas, questões seculares, até mesmo, por que não dizer, de questões profanas, fazendo com que nossa espiritualidade se torne
assim, uma espiritualidade contraditória. Uma espiritualidade que não tem nexo, uma espiritualidade que não tem links, relações, que não tem associações, uma espiritualidade contraditória. Então, à medida que caminhamos na direção de termos uma espiritualidade saudável e pura, e nos damos conta que não conseguimos sempre alcançar essa espiritualidade, e quando abrimos os nossos olhos e prestamos atenção para essa direção que estamos rumando, a gente chega à conclusão de que essa espiritualidade pura e saudável que tanto desejamos e que estamos buscando, ela já está, de certa forma e de certa maneira, um tanto quanto comprometida por uma série de fatores que passam não poucas vezes despercebido pela nossa vida. É claro que nós encontramos na vida aqui de algumas pessoas, e hoje nós vamos falar especificamente do Pedro. O texto que a gente leu, ele mostra exatamente essa situação de uma espiritualidade que tornou-se contraditória. Nós percebemos isso nesse texto acontecendo na vida do Pedro, do apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. E como disse, claro que encontramos isso na vida dele, alguns deslizes, vemos alguns tropeços. Pedro, os irmãos sabem muito bem disso, mas, sem dúvida alguma, Pedro era um homem espiritual. Apesar dos intempéries, dos percalços, apesar dos tropeços, Pedro era um homem espiritual. O texto fala que ele era um homem que orava, isso está aí explícito no contexto do texto que a gente leu. Um homem que orava, era um homem que temia a Deus. Pedro era um homem que também tinha visões, haja vista exatamente essa que a gente acabou de ler. Pedro era de visões. Pedro, um homem que pregava, a gente vê isso lá no Pentecostes, em capítulo 2, quando há toda aquela manifestação de descida do Espírito Santo, que inaugura um novo tempo, um novo momento na vida da igreja, por meio do Espírito Santo presente nessa igreja. E ali Pedro é levantado para ministrar, e muitas almas se convertem naquele momento. Então Pedro era um homem de pregação. Pedro era um homem que curava. Alguns exemplos da Escritura, inclusive a sua própria sombra, curava as pessoas. A gente vai vendo alguns desses episódios acontecendo aqui no Novo Testamento. Pedro era um homem que, guiado pelo Espírito Santo, ele fala em outras línguas, vai fazer alusão de novo ao dia de Pentecostes, quando eles estão ali reunidos e todos são tomados pelo Espírito Santo e falam outras línguas, línguas que são inteligíveis, e as várias nações ali representadas naquele momento, eles começam a comentar uns com os outros de que estão ouvindo cada um em sua própria língua, em seu próprio idioma. Veja, portanto, que ele é usado, portanto, como todos os outros discípulos que estão com eles ali. Então esse é o homem chamado Pedro, que tem todos esses traços de uma boa espiritualidade. Mas apesar, meus irmãos e minhas irmãs, de tudo isso, apesar de todas essas situações que acabo de mencionar e de citar para vocês, da vida do Pedro, nós detectamos, nós percebemos aqui, Renato, que o Pedro tinha uma espiritualidade contraditória. Apesar de todos esses traços saudáveis, importantes, Lília, na vida de uma pessoa cristã, mas a gente vai perceber que Pedro tem uma espiritualidade um quanto contraditória, Livan. E o texto, esse que a gente leu, ele nos dá aqui alguns indícios, nos dá aqui, Marcelo, umas pistas, para a gente entender como é que acontece, como é que se processa essa espiritualidade contraditória na vida do Pedro, e que, portanto, pode acontecer na minha e na sua vida. Porque se aconteceu com Pedro, eu e você, todos nós, também somos passíveis de uma espiritualidade também contraditória. Então vamos ver o que o texto nos fala a respeito disso. Quais são esses indícios? Que gabarito é esse que nos mostra essa espiritualidade
contraditória na vida do Pedro. Primeiro lugar, primeiro indício de uma espiritualidade contraditória chama-se rigidez religiosa. Registre aí. Primeiro indício de uma espiritualidade contraditória chama-se rigidez religiosa. E os versículos de 11 a 14 nos dão uma ideia a respeito disso. Volte aí o senhor olhar para o texto e acompanhe comigo aí a leitura. Diz assim: viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Essa é a resposta do Pedro. É claro, meus irmãos, vocês sabem disso, de que essa visão que o Pedro tem é uma forma pedagógica de ensinar Pedro acerca do exclusivismo religioso que Pedro tinha. Um exclusivismo religioso que na outra ponta excluía os gentios da salvação e do reino de Deus. Então, essa experiência é para desconstruir essa postura exclusivista do Pedro e para que ele entendesse de que o reino de Deus é um reino que inclui, é um reino que atrai, é um reino que chama, é um reino em que todos podem ter acesso a ele. E Pedro então vai ser ministrado acerca disso. Mas, nos detendo exclusivamente ao fato aqui, vamos ver como que entendemos essa realidade contraditória na vida do Pedro a partir da ideia de uma rigidez religiosa. Então, vejam aqui a força dessa rigidez religiosa do homem chamado Pedro. Pedro o apóstolo, Pedro o discípulo, quando ele diz: de modo nenhum, Senhor. Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi alvo daquilo que na teologia chama-se de teofania, que é essa manifestação de Deus que pode ser percebida e capturada por nós através de nossos sentidos. Pedro, ele é alvo desse tipo de manifestação. E quando uma voz que é autorizada por Deus, embora o texto não diga que veio exatamente de Deus, mas se entende de uma voz no mínimo autorizada por Deus, ordena que ele mate e coma o que está sendo oferecido para ele. É uma ordem, é um imperativo. Olha, está aí, toda ordem de animais está diante de você, está posto, está servido. O que é que tu tens que fazer, Pedro? Mate e coma. Sirva-se daquilo que está sendo oferecido a você. Mas a rigidez religiosa dele, Pedro, que lhe impõe restrições. A rigidez, meus irmãos e minhas irmãs, ela é tão ferrenha, ela é tão forte, ela é tão densa e espessa, que o Pedro simplesmente olha para tudo aquilo e responde: eu não vou comer e ponto. Não vou me servir disso e ponto. Não tem conversa, não tem discussão, não tem diálogo. Como assim, Pedro? Estou te oferecendo, estou te servindo, está aí, mate e coma. E o Pedro simplesmente, cara dura, sem titubear, de bate pronto, diz: não, nananina não, comigo não. Eu não vou me servir disso daí, não vou comer isso daí. E ele não come, ele não se serve. E ponto final. Isso mostra, meus irmãos, uma rigidez na vida dele. O homem, prestem atenção, o homem que orava, o homem que curava,
o homem que pregava, esse é o Pedro, é o mesmo homem que resiste a uma ordenança de Deus a quem ele servia, irmão Elias. Percebeu? É um homem de oração, é um homem que cura, é um homem que prega, é um homem usado por Deus, mas quando o Senhor se apresenta a ele e dá a ele uma ordenança, um imperativo, ele simplesmente, Sérgio, reage, e reage negativamente, reage contrariamente e diz: nisso daí não adianta contar comigo, porque eu não vou comer. Minha irmã e meu irmão, será que isso não acontece também com você? Será que isso também não acontece conosco? Será que Deus não está falando, e falando claramente com você, e por causa de uma rigidez religiosa, que não aceita esse tipo de manifestação, porque de repente, quem sabe, a classifica como coisa de pentecostal, e nem se dá conta que séculos antes do pentecostalismo, essas manifestações já ocorriam com abundância, lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Será que isso não acontece com a gente hoje? Será que esse tipo de coisa foi algo que ficou circunscrito ao Pedro no primeiro século? Será que de alguma maneira, meus irmãos e irmãs, nós também não estamos nessa mesma toada do Pedro? Oramos, pregamos, lemos a palavra, nos dispomos a servir ao Senhor, mas quando há uma deliberação, uma ordem de Deus expressa para a nossa vida, nós simplesmente reagimos a isso. E por quê, pastor? Às vezes, a voz de Deus não coaduna com nossas conveniências, não fazem relação com o que queremos, desejamos, pensamos. E quando, meus irmãos e irmãs, a voz de Deus vem a nós, e ela vem com uma forma que contraria o que queremos, o que pensamos, o que desejamos, o que denominamos de conveniência, simplesmente dizemos: não, eu não. Fechamos os ouvidos, simplesmente fazemos de conta que nada nos foi dito, que nada nos foi falado. Por isso eu vim aqui em nome de Jesus dizer para todos vocês: tome cuidado com sua rigidez religiosa, porque isso pode atrapalhar o mover de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Quando nós tornamos tão rígido essa estrutura, essa carapaça religiosa, isso pode comprometer todo e qualquer mover de Deus na nossa vida, as falas de Deus, as mensagens de Deus para a nossa vida, porque essa estrutura religiosa cria como que um escudo que impede essa ação de Deus na nossa vida, e essa rigidez vai tornando aquela espiritualidade que queríamos tanto que fosse boa, saudável e pura, numa espiritualidade, Gabriel, absolutamente contraditória. Se numa ponta queremos Deus, desejamos Deus, oramos, buscamos, servimos, pregamos, estamos no ministério, etc. e tal, na outra ponta, quando o Senhor está nos falando, especialmente quando é de natureza exortativa, admoestativa, nós simplesmente reagimos a isso. E aí trazemos à tona, com toda a força, nossa rigidez religiosa, e aí começamos a usar desculpas das coisas. Essa coisa de Deus falar, não sei se é bem assim, esse negócio de Deus nos dizer e a gente ouvir, não sei, e a gente
ficando meio cheio de dedo com essas coisas e vamos simplesmente nos restringindo e restringindo aquilo que Deus pode fazer para nos falar, e daqui a pouco nós estamos apartados e longe do que Deus quer fazer na nossa vida, porque simplesmente nós privilegiamos essa rigidez religiosa. O que aconteceu com Pedro aqui? Deus manifesta a ele numa experiência espetacular. E ele diz: não, nisso eu não toco, eu não vou matar coisa alguma, não vou comer coisa alguma, não. E ele se põe numa reserva e numa resistência àquilo que Deus queria ensinar. Os irmãos conhecem o restante do texto e vamos ver que evidentemente que o Pedro será quebrantado e aquilo que Deus queria fazer na vida dele foi feito, evidentemente. Mas nesse primeiro momento, o que a gente percebe é uma tremenda resistência. Uma outra coisa importante que a gente vê aqui no texto, que é outro indício de uma espiritualidade contraditória. Então, o primeiro indício é a rigidez religiosa. Primeiro indício de uma espiritualidade contraditória. Segundo indício de uma espiritualidade contraditória é a moralidade religiosa. Registre isso. A moralidade religiosa. Volte aí o seu olhar para o texto. Está escrito no versículo número 15. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro, não chame imundo. Vamos parar por aí. Não chame impuro, não chame imundo. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, Pedro está sendo contraditório em sua espiritualidade. Observem que Pedro, evidentemente, tinha uma moral religiosa. Pedro era um judeu, e ele tem toda uma cultura judaica enraizada dentro de si. É a moral que está fortemente nele. É essa moral que vai regendo a vida do Pedro. Existe hoje em dia uma pequena confusão, ou grande talvez confusão, entre moral e ética. Porque os gregos, lá do 5º século antes de Cristo, os grandes filósofos clássicos, eles não faziam qualquer diferença entre moral e ética. Tudo era uma coisa só. Modos de ser. Era o sentido original do termo ethos, modo de ser. De modo que eles não faziam distinção entre essa ética, que hoje entendemos como uma reflexão teórica dos nossos atos, ações e atitudes, e a moral em si, que é a prática, que é o comportamento em si. É a diferença que fazemos. E o Pedro, agora que nós olhamos para a vida dele, um homem que viveu lá no 1º século, ele está envolto de moral. A moral do Pedro, meus irmãos e irmãs, é a moral que não permitia que ele usufruísse, se servisse, se alimentasse, degustasse que fosse aquele tipo ou aqueles tipos de animais que estavam sendo ali apresentados para ele. E qual é a classificação? E é por isso que eu estou trazendo isso como moral aqui, Elivan, porque o Pedro está fazendo um juízo de valor. Porque o Senhor está dizendo para ele: não torne impuro. Isso é uma categoria que na filosofia de juízo de valor. E é isso que ele está fazendo diante daquilo que está sendo mostrado para ele. E por causa desse juízo de valor que o Pedro está fazendo diante da visão que ele tem perante si, é que ele diz: olha, não, eu não toco nisso. E aí que entra a voz dizendo: não torne isso impuro. Em outras palavras, a voz está dizendo assim para ele: não faça juízo de valor. Não faça isso. Está havendo aqui uma reprimenda contra Pedro, que está olhando algo absolutamente espiritual, mas que sua análise, sua avaliação, ela é filosófica.
porque ele faz juízo de valor. Mas o que está sendo tratado é de ordem espiritual. Por isso a voz diz para ele: não torne impuro. Isso significa, portanto, meus irmãos, que a moralidade religiosa pode tornar nossa espiritualidade contraditória. Como assim, pastor? Todas as vezes, irmãos e irmãs, que estamos diante daquilo que Deus está propondo para nós, e porque por alguma razão temos alguma resistência, e começamos a fazer juízo de valor acerca disso, nós estamos fazendo valer uma moral religiosa. E aí usamos N desculpas. Não foi assim que eu aprendi, eu sempre fui de outro jeito, e por aí vai. E essas coisas vão fazendo com que a gente simplesmente deixe de desfrutar daquilo que Deus está apresentando para nós. Exatamente o que está acontecendo aqui na vida do Pedro. Há uma situação espiritual e ele faz dela um juízo de valor. E ao fazer um juízo de valor, ele se restringe de usufruir do que Deus está lhe proporcionando. E aí, mais uma vez, eu pergunto a vocês: será que isso também não acontece conosco hoje, século 21? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos inibimos, nos constrangemos, nos restringimos com as coisas de Deus, por causa de uma moral religiosa, que talvez até fizesse muito sentido há muitos anos atrás, mas que agora, Gustavo, faz mais sentido. Agora, isso perdeu o valor diante do movimento que é o mundo, o tempo. E as coisas vão se mudando, vão se transformando, vão se modificando. E a gente continua preso a uma moral religiosa de anos e décadas passadas. E, meus irmãos e minhas irmãs, faz com que façamos juízo de valor das coisas de Deus. E pior do que isso, faz com que a gente rejeite aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, mais uma vez, tenha cuidado com isso. Para que você não esteja se abstendo daquilo que é de Deus, por causa simplesmente de uma visão moral que está permeando você. É preciso entender de que há uma ética cristã, que nos ajuda, que nos baliza no entendimento, Eduardo, das coisas. E é essa ética que nos ajuda a compreendê-las. Mas quando nós tiramos a ética, que é universal, e colocamos a moral, que muitas vezes é relativa e tem a ver com o povo, com uma sociedade, com uma cultura, e num determinado tempo e momento da história, simplesmente a gente vai se restringindo das coisas que Deus tem para nós. E isso faz de nossa espiritualidade uma espiritualidade. Terceiro lugar, indício de uma espiritualidade história, é o que chama aqui de arrogância religiosa. E onde isso está no texto? Ainda no versículo 15. Se não, acompanha aí. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Não chame impuro o que Deus purificou. Agora, irmãos e irmãs, prestem bem atenção todos vocês. Acompanhem o raciocínio comigo. Quem era Pedro? Quem era Pedro para declarar impuro o que Deus havia santificado, irmã Cília? Quem era Pedro? Ah, o grande apóstolo, pastor. Braço direito do Jesus, íntimo do mestre. É ele que vai estar ali conduzindo a igreja. No mundo dos atos ali, é ele, Pedro. Sim, entendi tudo isso. Mas pensem comigo, irmãos. Toda adjetivação que podemos dar a Pedro
dá a ele condição suficiente para ele simplesmente olhar, Grace, para Deus e dizer: olha, isso aí é impuro, é imundo, eu não toco nisso. E o Senhor está dizendo: peraí, você não está entendendo direito aqui, rapaz. Eu sou o Senhor e você é o servo. Eu sou Deus e você é a criatura. Eu santifico e purifico, e você, de modo arbitrário, quer declarar impuro aquilo que eu, o Senhor, Deus, que fez o céu e a terra e mantém tudo na palma das mãos, eu santifico e purifico, e você, um homenzinho de nada, vai chamar impuro o que santifiquei, o que purifiquei? Irmãos, é uma arrogância religiosa muito forte aqui. E de novo, é algo para nós pensarmos. Se não estamos aqui, Maico, nesse mesmo movimento do Pedro. Ah, pastor, mas eu sou o cara, mulher, eu já tenho um entendimento, isso e aquilo. E vamos subindo no palco, vamos subindo no pedestal, vamos subindo no tamanco. E chegamos a um ponto, Arilson, em que nós pensamos ter uma autoridade de começar a dizer para Deus o que é e o que não é. O que são as coisas e o que não são as coisas. O que são puras e o que é imundo. E entramos nesse auto-engano, Miri Rubão, achando de que nós temos condições para isso. Irmãos e irmãs, quem somos nós para dizer a Deus o que é puro e o que é imundo? Isso é Deus quem determina. E nós temos isso expresso nas santas letras, nas sagradas escrituras, na palavra. Não é o meu achismo, minha opinião, o que eu penso ou deixo de achar, é o Senhor na palavra. Precisamos quebrar essa arrogância religiosa que a gente vai adquirindo, vai nutrindo, para que a gente não se pegue na mesma situação do Pedro, que é dado por Deus ali na visão para ele. E ele olha e simplesmente, irmãos e irmãs, sabe o que o Pedro faz? Ele desdenha. Simplesmente isso. Desdenha. Não, eu não toco nisso. Eu sou um exímio cumpridor da lei. Eu entendo da lei mosaica. Eu sei dos princípios, diz Pedro. Não, então isso daí, eu sei muito bem que há uma restrição com relação à lei sobre isso. Toco, diz ele, dessas coisas todas. E ele vai se colocando numa condição em que ele julga, em que ele avalia, e ele diz para Deus: Senhor, senta aí que eu preciso te ensinar algumas coisas. Veja que ponto chega o homem, Lima. E se a gente critica o Pedro aqui, assim, por isso, a gente também precisa, meus irmãos e minhas irmãs, fazer uma autocrítica para percebermos se nós também não estamos na mesma pegada, no mesmo movimento, no mesmo comportamento, no mesmo procedimento que Pedro. Porque essa é uma das coisas, meus irmãos e minhas irmãs, mais fáceis de acontecer. Deixarmos que essa arrogância nos tome e volte o nosso coração. E aí começamos a julgar os outros. E aí começamos a medir nossa espiritualidade, dizendo: olha, eu estou mais em cima, você está mais embaixo. Eu estou um pouquinho superior e você inferior. Olha, eu consigo orar tantas horas e você não aguenta meia hora de vigília. Eu já li a Bíblia toda e você não sai do capítulo 10 de Gênesis. E aí a gente vai começando a fazer essas medidas espirituais, como se isso fosse possível, nos colocando evidentemente em posição mais alta e mais elevada, e minimizando os outros, sempre olhando os outros assim, de cima para baixo, nos deixando tomar por essa arrogância. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que esse é o princípio da queda.
quando deixamos que a arrogância venha cooptar nosso coração, inundar nossa alma e nos fazer cheios de nós mesmos, nós começamos a dar os primeiros passos para a queda, começamos a dar os primeiros passos para o pecado, a transgressão e o distanciamento de Deus. Porque chegará um momento em que inclusive diremos para Deus que dele não precisamos e nem necessitamos, que nós mesmos conseguimos dar conta de nossa própria vida. Então para que, Senhor, em nós? Eu dou conta, eu resolvo, eu faço, eu agradeço, louvado seja eu. E essa arrogância vai nos tomando, e aquilo que tínhamos em nós, daqui a um tempo, aquela coisa torna-se nós mesmos. Por isso, tome cuidado com isso. Eu não vim aqui dizer essas coisas por acaso, mas o Senhor quer alertar nosso coração acerca disso, porque todos nós, eu e você, estamos sujeitos a ter esse tipo de arrogância espiritual ou religiosa na nossa vida. Porque isso aconteceu com um homem chamado Pedro, discípulo de Cristo, que com ele caminhou por 3 anos. Isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Se o Pedro foi capaz de fazer juízo de valor daquilo que Deus estava mostrando para ele, então eu e você também podemos ter essa mesma postura. Quarto e último indício nesse texto sobre uma espiritualidade contraditória, chama-se envelhecimento religioso. Volte aí, dê uma última olhada aí no texto e veja só o que diz o versículo 14. E olha só, eu acho impressionante, mas de novo estudando para a nossa ministração de hoje, me debrucei sobre essa frase que diz: jamais, em algumas traduções traz a palavra nunca, comi ou imundo. Pedro ainda estava, irmãos e irmãs, totalmente apegado aqui às antigas tradições judaicas. Isso fazia todo, completo e total sentido, pastor Cícero. Fazia sentido para Pedro. Todas aquelas tradições judaicas, antigas. Alguns preceitos da lei ainda eram extremamente fortes para Pedro. E foi isso que ele disse: nunca, jamais comi coisa que fosse impura. Pedro ainda, ele nutria em sua nova espiritualidade, porque ele agora está em Cristo, mas ele nutria antigos ensinamentos, antigas doutrinas do passado judaico, coisas que não mais faziam sentido numa espiritualidade cristã. Talvez Léo fizesse sentido numa espiritualidade judaica, mas agora ele está numa espiritualidade cristã. A lei mosaica não é mais a lente de parâmetro para Pedro, e sim Cristo e o Evangelho de Cristo torna-se as lentes para ele. No entanto, a gente está percebendo algo estranho, esquisito. Tudo isso era um envelhecimento religioso que Pedro simplesmente importou para a sua espiritualidade dela. E aqui, meus irmãos e irmãs, quando a gente fica preso ao envelhecimento religioso, a gente simplesmente, preste bem atenção nisso, quando ficamos presos ao envelhecimento religioso, simplesmente a gente se fecha para o novo de Deus. Ouviram isso? A gente se fecha para o novo de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro.
nessa experiência que a gente leu. O envelhecimento religioso, marcado por antigas tradições e antigos ensinamentos, tornam a nossa espiritualidade contraditória. Por quê, pastor? Porque Deus quer nos oferecer algo novo. E simplesmente dizemos como Pedro: nunca vou querer isso, nunca vou aceitar aquilo, jamais vou me submeter a algo recente, em razão do que já sei do passado. Sabe como você começa a detectar essas coisas na sua vida? Quando você só consegue contar experiências de anos atrás. Quando você começa a viver um saudosismo espiritual. Quando você não tem coisas recentes para partilhar, para compartilhar, para dizer, para contar. Significa que o envelhecimento religioso está tendo força na sua vida. E nesse momento significa que sua espiritualidade tornou-se contraditória. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, e não um Deus envelhecido. Louvado seja o nome dEle pelas experiências que você já teve, mas quais são as experiências mais novas e recentes que você tem para contar? Quais são? Quais são as mais recentes? Quando nós nos apegamos a esse envelhecimento religioso, a gente se fecha para as novas experiências com Deus. Existe um teórico, existiu, já morreu, um teórico russo chamado Levi Vygotsky, um dos teóricos importantes, principalmente para a área da educação, na pedagogia, mas também na psicologia. E aquele teórico, dentre tantas coisas que ele falou, ensinou, e ele produziu muito, apesar de ter morrido muito cedo, antes dos 40 anos. Mas um dos conceitos que ele deixou em sua obra foi o conceito que a gente chama de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Ele criou com isso o que ficou conhecido como a teoria sócio-histórica, uma epistemologia, uma teoria do conhecimento. E ele dizia, o Levi Vygotsky, aquele russo, que essa zona de desenvolvimento proximal refere-se àquilo que nós já sabemos e o hiato, o espaço que há entre o potencial que temos de saber, de conhecer, do que virá na frente. A isso ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Na teoria dele, ele considera o mais experiente. Pode ser um professor, o pai, enfim, alguém que já avançou em suas experiências históricas e na vida do que o primeiro sujeito. E ele diz que essa pessoa pode mediar esse primeiro sujeito para que ele possa conhecer, porque há um potencial biológico para que ele conheça e aprenda novas coisas, para além daquelas que ele já tem como internalizadas. E ele faz isso através da linguagem, que é o principal instrumento, segundo Levi Vygotsky. E eu pensei sobre isso quando eu estava estudando, porque eu vejo uma boa relação aqui, Esther, com a vida espiritual. Por quê? Porque há uma série de coisas que eu sei que vocês sabem, na nossa caminhada cristã, de tempos na igreja, ouvindo pastores, ministrações, etc. Mas há uma série de outras coisas que ainda podemos saber. Essa zona de desenvolvimento proximal. Mas quando a gente se fecha no envelhecimento religioso, é como se estivéssemos passando um X e dizendo, não, o que aprendi é suficiente. O que já tenho me basta. Não há mais nada de novo que eu queira, deseje ou possa aprender. Mas eu vim aqui dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Isso significa
que se Deus está proporcionando e oferecendo a você algo novo, então, meu irmão, celebre isso, agarre isso com unhas e dentes. Não faça como Pedro: não, nunca eu comi isso, nunca eu mexi nesse negócio, jamais eu fiz e vou fazer isso. Porque ele estava preso a esse envelhecimento religioso de tal forma que ele não queria se abrir para novas experiências com Deus. Não deixe que isso aconteça com você. Abra-se para o que Deus quer fazer na sua vida. E, meus irmãos, Deus tem tantas coisas para você, para mim, para cada um de nós, tantas coisas, e que nós precisamos estar aberto a elas, celebrá-las, abraçá-las, experimentá-las, vivenciá-las, internalizá-las, porque elas vêm do Senhor. Não deixe, portanto, que essas coisas passem sem que você tenha se dado conta delas. Eu quero concluir essa ministração dizendo o que é que tudo isso tem a ver com a gente. O que é que essa experiência de Pedro tem a ver comigo e com você nos dias de hoje. Escute bem. O Senhor quer nos tirar desse mesmismo religioso espiritual que muitas vezes a gente se envolve. O Senhor quer nos tirar disso. E esse mesmismo religioso, meus irmãos e minhas irmãs, faz com que nossa espiritualidade seja contraditória. Se de um lado temos uma série de coisas boas, por outro lado, a gente continua marcando passos. A gente continua como que andando em círculos. É a espiritualidade contraditória. E as marcas dessa espiritualidade contraditória está na rigidez religiosa, no envelhecimento religioso, na moralidade religiosa e na arrogância religiosa. Esses traços, esses indícios podem estar na sua vida. E o Senhor quer arrancar isso de você, para que você possa viver uma espiritualidade sadia e não uma espiritualidade contraditória. Eu gostaria de orar com você em relação a isso, para que o Espírito Santo de Deus nos ajude e ministre a nossa vida. O mesmo Espírito Santo que ministrou na vida do Pedro, porque depois de toda essa postura do Pedro diante daquela visão que ele teve, o Pedro ele vai receber a visita dos homens de Cornélio, e ele vai até a cidade de Cesareia. Os irmãos poderão ler depois todo o texto e vão perceber isso. E tudo aquilo, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus quis ensinar para Pedro, e que no primeiro momento ele rejeitou, ele rechaçou, finalmente vai ser celebrado por ele lá na casa do Cornélio em Cesareia. E um fenômeno maravilhoso lá acontece, quando ele está pregando para Cornélio e os que ali estavam. Significa, queridos e queridas, que a rigidez religiosa, o envelhecimento religioso, a moralidade religiosa, a arrogância religiosa caíram por terra. O Espírito Santo transformou Pedro, aquele homem exclusivista, que não admitia que um gentio pudesse fazer parte do reino, pudesse ser alcançado pela graça. Ele agora é ministrado pelo Santo Espírito, e todos esses traços e indícios se desconstroem, e Cornélio e aqueles que com ele estão lá em Cesareia ouvem a palavra do Evangelho ministrada pelo Pedro. E você? Será que alguns desses indícios não estão presentes na sua vida? Será que não há uma rigidez religiosa muito forte? Ou um envelhecimento religioso que está impedindo de você viver novas coisas de Deus? Ou uma moralidade religiosa que está levando você a fazer juízo de valor das coisas de Deus? Ou essa arrogância religiosa, em que você diz para Deus o que é puro e o que não é, o que é sujo, o que é imundo, o que é limpo,
Se isso acontece com você, nessa noite, o Senhor quer tirar isso de você. Não vá para casa com nenhum desses indícios ou traços no seu coração. Deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. E deixa Ele quebrar isso, para que sua espiritualidade não seja uma espiritualidade contraditória, mas uma espiritualidade pura, uma espiritualidade saudável, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé para a gente orar. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que foi dito aqui possa fazer sentido na sua vida. E você não mais compactue com uma espiritualidade contraditória, mas anseie e deseje por uma espiritualidade pura, uma espiritualidade saudável. Para isso, em nome de Jesus, deixe que o Espírito Santo de Deus desconstrua, quebre toda rigidez religiosa, todo envelhecimento religioso, toda moralidade religiosa e toda arrogância religiosa que porventura possa haver na sua vida. E deixe o Senhor fazer você experimentar uma espiritualidade que não é contraditória, para a glória do nome dEle. Vamos orar em prol disso. Enquanto estivermos orando, que o Espírito Santo que está no nosso meio, sobre nós e em cada um de nós, possa ministrar na nossa vida, fazendo com que você possa compreender isso, para que sua espiritualidade seja sadia em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, e eu quero apresentar aqui os meus irmãos e as minhas irmãs aqui presentes. Senhor, se no nosso meio há pessoas que têm vivido uma espiritualidade contraditória, se há pessoas que têm tido traços de uma rigidez religiosa, ou de um envelhecimento religioso, de uma moralidade religiosa, ou de uma arrogância religiosa, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, quebra isso. Tira isso de nossas vidas, Pai. Tira isso de nós, para que a nossa experiência não seja semelhante à do Pedro no primeiro momento, quando ele tem aquela visão, mas seja a experiência do Pedro lá em Cesareia, que seja a experiência do Pedro lá com o Cornélio, e não o que ele teve antes. Aqui em nome de Jesus, a gente possa vivenciar e experimentar o que o Senhor tem para a nossa vida. Oro para que o Senhor faça isso conosco hoje, ou deflagre isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus.
oração. Quero matar dia após dia, Senhor, a cada passo, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Para Ele, querido, para Ele, a Ele seja toda a nossa adoração. Recebe, Deus, as palmas do teu povo também, como parte da nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Meu irmão, vai na paz do Senhor, que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, cheia dos milagres do Senhor sobre a tua vida. Não vai embora direto não, meu irmão. Desce aqui no salão inferior aqui. Vamos ter cantina lá hoje, pastel top. O melhor pastel que você já comeu na sua vida está sendo servido hoje. Passa lá embaixo, meu irmão, e fica um tempinho ali com a gente, tá bom? Venha na quarta-feira também estudar a palavra de Deus conosco. Tenha uma excelente semana, meu irmão. Deus te abençoe. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia.